Vamos continuar então o nosso estudo em Provérbios, capítulo 3. E domingo passado nós ficamos nos versos 8 e 9, não é? Que dizem assim. Eu vou ler desde o verso 7, né? Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme a Deus, ou teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para a tua alma. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bom, então, no domingo passado nós ficamos nos versos 7 e 8, falando acerca da sabedoria bíblica como esse remédio para as nossas vidas, e aí demos alguns exemplos, né, de coisas que nos fazem adoecer fisicamente, não é? E como lidar, às vezes, com algumas enfermidades, tá? Bom, só para finalizar essa parte, né? No verso de número 8, quando ele diz, isso era saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, o Salomão entende que, de fato, a humanidade encontra-se enferma por conta do seu pecado, precisa de cura, e a cura está exatamente em afastar-se daquilo que causa a morte, que é o pecado, né? Então, quanto mais nos afastamos daquilo que causa a morte, mais saúde, então, gozaremos, tá? O que nos afasta, então, do pecado é o temor do Senhor. Por isso que ele fala que o temor vai produzir, não é? Vai fazer com que, de fato, haja saúde e que nós nos apartemos do mal, tá? A ideia de corpo aqui, no verso 8, a palavra no hebraico é a palavra umbigo, tá? Mostrando aí o centro do corpo, né? Apontando para o centro do corpo. Então, o umbigo recebe a nutrição e a vida, né? Olhando lá a criança quando está sendo formada. E é isso que está na mente de Salomão, né? Então ele mostra que o temor do Senhor vai de fato trazer nutrição e vida, tá? Então o temor do Senhor vai nos trazer nutrição e vida. Essa nutrição que vem da parte do Senhor, então ela é vista por meio de uma vida prudente, temperante, sóbria, calma, serena e assim por diante. Ou seja, isso diz respeito aos apetites, né? E às paixões da vida. Então essas coisas estarão debaixo de controle, estarão subjugadas à palavra do Senhor. E a consequência, então, disso é esse refrigério para a alma, tá? Então, só para finalizar os versos 7 e 8, isso trará, então, refrigério aos nossos corpos, ok? Tranquilos, né? Bom, verso 9, então, diz o seguinte, honra o Senhor com as primícias, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então aqui nós temos, lembrando que esse capítulo 3 ele dividiu versículos de admoestação, versículos com promessas, né? Então nos versos 9 e 10 nós temos uma admoestação acerca do uso das nossas posses, do uso daquilo que Deus tem nos dado, né? Do uso do dinheiro e de tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, Salomão diz que o bom uso do dinheiro, e de fato o bom uso dele fará com que ele aumente também, né? Em primeiro lugar, é exatamente servir ao Senhor com ele. Por isso ele diz, honra o Senhor com as primícias, né? Honra o Senhor com os teus bens. Não confundir com o dízimo, tá?
Às vezes a gente tem essa confusão de honrar o Senhor com os nossos bens é só devolver o nosso dízimo. Não. Devolver o nosso dízimo faz parte desse honrar o Senhor com os bens. Mas honrar o Senhor com os nossos bens diz respeito a algo que está em Gênesis, na criação, quando Deus criou todas as coisas para servi-lo. Então Deus criou os animais para servi-lo, Deus criou as plantas para servi-lo, Deus criou o homem para servi-lo, o planeta para servi-lo. Então, honrar o Senhor com os nossos bens tem a ver com o fim da criação, o fim de todas as coisas, o propósito de todas as coisas. Tá? Então, honrar o Senhor vai muito mais do que o mero devolver o nosso dízimo ou a nossa oferta na casa do Senhor. Vai mais além. A palavra honrar significa pesar, atribuir valor, né? Significa pesado, trazer peso, estimar, fazer com que algo seja estimado. Então, honrar não é feito somente com palavras, mas com atos concretos que atribuem a Deus louvor, que atribuem a Deus, de fato, a honra que lhe é devida com os nossos bens. Na Reforma, quando os reformadores trataram sobre a questão de trabalho e dinheiro, os reformadores, eles se debruçaram sobre um tema que era muito espinhoso, porque para os católicos o trabalho era fruto do pecado. E até hoje ainda é, né? Então o trabalho é fruto do pecado. Então, assim, se você nasceu pobre e tem que trabalhar, é porque você não era uma pessoa abençoada por Deus. E se você nasceu rico e não precisava trabalhar, então você era uma pessoa abençoada por Deus. Esse era um ensino que era dado naquela época. E sobre a questão da obra de misericórdia, qualquer coisa do tipo, então a ideia da caridade era uma ideia de troca. Se eu faço algum bem para alguém, na verdade eu estou trocando aquele bem pela gratidão dele, que isso é como se fosse uma moeda que eu apresento a Deus e ganho lá o meu pontinho na salvação. Entendem? Então as boas obras nunca foram de fato boas obras. Era sempre algo que era feito em função do próprio interesse da pessoa, de se mostrar benigno, né? E de se apresentar então como alguém que merecia a salvação. Então, quando os reformadores vão trabalhar sobre isso, eles vão para Gênesis. E eles vão mostrar que o trabalho é algo que honra o Senhor. Não importa qual trabalho é algo que honra o Senhor. Deus nos fez para trabalhar e o trabalho o honra. Então esse foi o primeiro ensino. Todas as profissões honram o Senhor. Aquelas que têm menor responsabilidade e aquelas que têm maior responsabilidade. Todas elas honram o Senhor. É tanto que em Genebra era proibido a mendicância. E quando uma pessoa que tinha uma profissão ficava desempregada, ele aprendia outra. Então isso desencadeou essa questão de múltiplas tarefas, múltiplos dons e etc. Né? Por isso que a Suíça é o que é hoje. Sim. Quando Deus colocou o homem no jardim, Ele o colocou tendo duas tarefas, cultivar e guardar. Então, ele já tinha que trabalhar, ele tinha que cuidar do jardim e ele tinha que cultivar o jardim. Né? O que acontece depois da queda é que a bênção do trabalho se transforma num peso, num fardo, com cansaço, sofrimento e tal. Cardos e abrolhos. Bom, então, esse foi com relação ao trabalho. E sobre a questão do dinheiro, porque começou a ser ensinado, você tem que trabalhar, o trabalho honra a Deus. Então, seja o médico, seja a pessoa que está cuidando da casa, seja o fazendeiro, todos aprenderam sobre isso.
Então, se você trabalha, é lógico que vai aumentar o dinheiro. Então, o segundo passo foi ensinar na igreja sobre como honrar o Senhor com os nossos bens. E aí a primeira coisa que eles fizeram foi mostrar o pecado do desperdício nos vícios e, ao mesmo tempo, mostrar a eles a graça, né? A benignidade de não gastar o dinheiro com coisas pecaminosas, mas de poder ter o dinheiro para socorrer aqueles que se encontram em alguma necessidade. Então a reforma trabalhou essas duas coisas. Por isso que você tem tanto a ênfase no trabalho, como no cuidado com o dinheiro, mas sem cair na idolatria pelo dinheiro, porque o objetivo de se economizar, juntar e fazer boas aplicações não é pelo dinheiro em si, mas é para honrar o Senhor, seja no suprimento das nossas necessidades ou de alguém que precisa e nós vamos ter com que acudir. Então, é exatamente isso que Salomão está dizendo aqui, no verso 9: honra o Senhor com os teus bens, com a primícia da tua renda. Então, é atribuir louvor a Deus com os nossos bens. Não é apenas devolver o dízimo, é atribuir louvor a Deus com os nossos bens. Então, por exemplo, se você é um crente consumista, você não está louvando a Deus na administração dos seus bens. Porque o consumismo, ele nada mais é do que a satisfação desenfreada de um desejo carnal, de um desejo pecaminoso. Aí tem, lógico, as fontes para isso, né? Mas apenas nesse âmbito aqui. Da mesma forma que não honra a Deus quem é avarento. Quem é avarento não honra o Senhor, porque aquilo é uma idolatria. Ele atribui amor ao seu dinheiro mais do que o amor que é atribuído a Deus. Então, seja o desperdiçador, ou seja aquele que não gasta nada, ambos não honram o Senhor, porque não o amam. Entendem? Então, honrar o Senhor com a primícia dos nossos bens implica exatamente que nós vamos trabalhar, juntar o nosso dinheiro, economizar, gastar o dinheiro que nós temos, segundo os princípios que a Escritura nos traz. Então, nós vamos honrar o Senhor a partir dos nossos bens, ou com os nossos bens. Nós vamos atribuir louvor a Ele. Ok? Tranquilo, né? Muito bem. Bom, no verso 10, então, ele diz que o resultado disso será exatamente fartura e abundância daquilo que é necessário para a vida. Então, ele vai falar dos cereais, né? O celeiro, a despensa vai estar cheia, e também os locais onde se armazenava o vinho vão também estar completamente abastecidos. Não vai ter falta de nada que é necessário para a vida. Tá? Então ele diz que vai ter abundância. Vai ter abundância destas coisas. Ok? Beleza. A promessa da prosperidade, que é feita no verso 10, ela deve ser bem aplicada, pois Deus não diz bolsas, mas celeiros. E não diz guarda-roupas, mas lagares, que é a questão onde ficava o vinho. Ou seja, infelizmente, as pessoas fazem uma má leitura da Escritura e querem colocar sobre Deus algo que Ele não disse. Então, o Senhor não prometeu multiplicar as bolsas, os sapatos das mulheres, por exemplo. Ele prometeu que temê-lo e honrá-lo no trabalho e com a administração dos bens faria com que a sua bênção repousasse sobre essa casa, e aquilo que era necessário para a vida, isso não faltaria. Então, logicamente que no meio do não faltaria vai ter lá a sua bolsa, o seu sapato, né, a sua maquiagem, mas não olhar especificamente um item, que é o que acontece hoje.
Não olhar um item. Isso não vai acontecer, tá? Deus vai abençoar aquilo que é para o uso e não para a ostentação. Então, o que é para uso, o que é para o consumo, o que é de fato para a nossa necessidade, o Senhor vai abençoar e multiplicar. Aquilo que é para ostentação, não contempla, a promessa não contempla estas coisas, tá? Bom, aqueles que fazem o bem com o que têm, terão mais ainda. Mas eles terão mais ainda para quê? Para que continuem fazendo o bem, porque eles estão honrando o Senhor com os seus bens. Portanto, o Criador da vida promete recompensar o verdadeiro adorador, sustentando a sua vida e promovendo, então, que aquilo que ele precisa lhe seja dado. Ok? Tranquilos, né? Agora vamos fazer uma aplicação para os nossos dias. Nós, pais, nós às vezes colocamos... Tem um ditado que diz assim, fulano colocou a carroça na frente dos bois, né? Ou seja, aí a carroça não anda. Mas eu acho que, às vezes, nós pais, e até pais crentes, às vezes a gente tira a carroça, tira o boi e não bota nada no lugar, mas quer que alguma coisa aconteça. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, o princípio bíblico para você ter uma vida feliz é o princípio de temer o Senhor e apartar-se do mal. Vai trazer saúde para o corpo, você vai honrar o Senhor com o seu trabalho, com os seus bens, você vai ter fartura naquilo que você precisa. Mas o que é que nós temos ensinado para os nossos filhos? Nós temos ensinado para os nossos filhos que para ele ter o que ele precisa, né, das coisas materiais e ter uma vida mais tranquila nesse mundo, ele não precisa em primeiro lugar temer o Senhor, ele precisa em primeiro lugar ter um diploma da faculdade. Ele precisa passar num concurso público ou se viciar na Mega Sena e quem sabe ganhar. Aí ele vai ter uma vida tranquila e sem problemas. Veja, não é errado nós instruirmos os nossos filhos para serem dedicados em estudar e dentro dessa questão de servir o Senhor com a primícia dos nossos bens, que envolve o trabalho e a administração do dinheiro, não é errado nós dizermos que dentro disso tem lá o itemzinho, estudo. Dentro do estudo você tem, né, que ele é gradativo, né? Então dentro do estudo você tem etapas que você vai progredindo. Só que não é isso que vai me trazer segurança. Não é isso que vai, de fato, suprir a minha vida. E não é isso que vai ser saúde para o meu corpo. Não é. Eu acompanhei um triste caso que resultou num suicídio de um indivíduo que, na década de 90, o Banco do Brasil, ele promoveu demissões compulsórias. Tem um nome para esse negócio, né? Compulsórias não, voluntárias. Foi um período de crise e o banco fez um ajuste no quadro dos seus funcionários. Então, fez aquelas ofertas para demissões voluntárias. E aí a pessoa recebia, né, indenizações, uma série de coisas. Deixa que naquele período, os mais novos não sabem o que é isso, né? Os mais antigos sabem. Se você era um bancário na década de 90, você era uma pessoa que, além do trabalho e do dinheiro que você recebia, logicamente, pelo seu salário, você era uma pessoa que tinha status. Todo mundo na cidade olhava o bancário como sendo a pessoa. Então, todo mundo atribuía um grande valor, uma grande atenção para quem era bancário. 80, 90, a década de 80 e 90 era assim. Depois, por alguma razão, talvez tem outras funções, né, mais atraentes e tal, perdeu-se essa
credibilidade toda, esse status todo. Aí eu conheci esse rapaz depressivo, ele tomava no mínimo uns 30 remédios. Era um monte assim, cabia na minha mochila. Numa sacola talvez comum do supermercado não cabia, o tanto de caixa. Aí começamos a conversar, fui aconselhá-lo, dei material para ele ler, nada melhorava. Até que um dia eu perguntei, rapaz, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a importância que você atribui ao emprego que você tinha? Ele disse toda. A minha vida era o meu... Porque antigamente, para entrar, até hoje, né? No caso do Banco do Brasil, Caixa, tinha que ser concurso, né? Então, toda. A minha segurança estava no meu concurso. Aí eu disse, então você é um idólatra. Porque se a sua segurança está no seu concurso e não em Deus, você é um idólatra. Ele disse, eu sei. E aí, isso é uma das coisas que me maltrata. É porque eu sei que eu sou um idólatra. Então, não tem outra coisa a fazer. É arrepender e mudar. E não era uma pessoa que passava necessidade. Pelo contrário, ele entrou na justiça porque ficou depressivo, ganhou indenização, aposentadoria. Então, vivia bem. Mas há algo de orgulho no coração que era isso. Para resumir a história, um belo dia ele mandou uma mensagem de manhã, eu vou embora. Eu pensei que era para outra cidade, né? Não, ele se matou. Se enforcou. Nossa, horrível. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós, pais, ensinamos os nossos filhos que a segurança deles está onde? No trabalho, na faculdade, no concurso público. Aí a pessoa consegue essas coisas, é verdade. Ele se esforça, aí ele passa a faculdade, aí ele passa no concurso público e tal. Só que quando ele começa a viver estas coisas, aquilo é um peso para ele. Entendeu? Poxa, eu pensei que o lugar que ia me trazer segurança fosse um negócio mais amável. Mas não, é ruim, tem problemas, né? O meu chefe quer me matar. Aí por isso que as pessoas ficam doidas, porque elas não sabem o que fazer. Na verdade elas sabem, só não querem por causa do ídolo, né? Da âncora que foi colocada naquilo. E o resultado disso são pessoas que se afastam do Senhor, ainda que fiquem na igreja, mas se afastam do Senhor porque elas adoecem espiritualmente, por conta de ídolos que elas muitas vezes ou conseguem ver ou não conseguem ver, mas o fato é que a vida, ou aquilo que a faz adoecer, é aquilo que lhe foi dito que seria a sua segurança. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ensinar aos nossos filhos o princípio correto da Escritura, que ele tem que honrar o Senhor com tudo que Deus lhe deu e lhe colocou nas mãos. A inteligência faz parte disso, então ele tem que se dedicar em estudar para servir o Senhor. Se Deus lhe deu a oportunidade de fazer uma faculdade, ele tem que fazer para servir o Senhor. Se ele passar num concurso, para servir o Senhor. Se não, continua servindo o Senhor. Mas a nossa segurança não está nestas coisas, mas está no Senhor. É por isso que o índice de pessoas, quando vão se aposentar, se não mudar nada no coração, o índice de pessoas que caem nos vícios do alcoolismo, da jogatina, da pornografia, entre os idosos é altíssimo. Porque encerrou o que ele fazia, que era a fonte da segurança dele. Ainda que ele esteja aposentado, filho criado, a vida está numa boa. Mas falta prestar culto ao ídolo do coração, ao ídolo do lar. Então ele vai fazer outra coisa, que lhe dê segurança, conforto e assim por diante. É tanto que teve uma época que o Ministério da Saúde foi até entrou na justiça contra um comercial de cerveja. Teve uma Copa do Mundo aí, não sei se foi 2010 por aí,
que tinha uns senhores de idade assim, que iam no bar e bebia, dançava, mostrava tipo assim, a terceira idade, cheia de energia. Aí, segundo o Ministério da Saúde, aquele comercial favoreceu um aumento significativo de idosos com vícios, no caso do alcoolismo. Aí o Ministério entrou na Justiça para poder a empresa tirar o comercial, né? Então, vocês percebem que coisas simples como um comercial influencia uma pessoa a cair numa jogatina, na verdade, ou no vício do alcoolismo, né? Na verdade, ele já estava quase que no precipício, aí alguém só fez e soprou, ele caiu. Então, a nossa fonte de segurança é o Senhor, e servi-lo com o que nós temos é aquilo que de fato garantirá não somente o louvor do Senhor, mas a sua bênção sobre nossas vidas. Ok? Tranquilo? Prosseguindo então. Nos versos 11 e 12, então, ele conclui a primeira parte do capítulo e ele orienta dizendo o seguinte: não rejeite a disciplina do Senhor. Então, os versos 11 e 12 de Provérbios 3, eles preveem que o discípulo, o crente, ele pode ser encontrado em algum pecado, em alguma falta. E por isso ele vai ter que sofrer a disciplina, o castigo, a repreensão, ao invés de gozar as bênçãos do Senhor, não é? Bom, há vários textos em Provérbios que falam sobre disciplina, não é? Como resultado imediato da insensatez, da tolice, do pecado, do contrário de se honrar e temer o Senhor, não é? Então, vários textos. Mas no nosso texto aqui, então, ele intensifica a ideia para que o seu filho não se enfade da disciplina do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, de fato, disciplina o seu povo quando este comete algum pecado, quando este não o obedece em algum dos seus ensinos. Bom, Provérbios fala da disciplina e ele fala da vara, né? A vara é o meio, tá? A vara é o meio para que de fato o castigo seja aplicado à criança ou ao adulto, se merecer. No caso dos adultos, nós não apanhamos literalmente, né? Mas o Senhor usa a sua varinha da providência para nos disciplinar. E o que acontece, então, é que alguns sofrimentos que nós enfrentamos são disciplinas enviadas pelo Senhor com o propósito de nos restaurar o coração e fazer-nos, então, abandonar aquele caminho pecaminoso e nos restaurar o coração. Tá? Então, o Senhor nos disciplina com a sua varinha da providência, ok? Bom, essa é uma verdade bíblica. Então, se você hoje escutar alguém pregando ou ensinando, né, que Deus não disciplina ou que Deus não envia infortúnios aos crentes porque você tem o direito de ser somente feliz, é sinal de que essa pessoa está falando de um outro Deus que não é o da Bíblia. Aí pode ser Buda, pode ser Maomé, pode ser a avó dele, pode ser quem quer que seja. Só não é o Deus bíblico, tá? É simples assim. Não, Led? É simples assim. A disciplina, ao contrário do que é ensinado hoje, a disciplina, ela é um instrumento que nasce no amor de Deus, e no caso dos pais, no amor dos pais, e que visa livrar o filho de um precipício. Hoje, tem sido combatido a doutrina bíblica da correção, do ensino e da disciplina de várias formas, né? De várias formas. A ideia da disciplina positiva, a ideia de que a criança vai ficar traumatizada, a ideia de que bater não corrige, e é verdade, né? Isso é uma distorção do ensino bíblico, porque a Bíblia não ensina isso, né? Todas estas coisas, elas são frutos
de um pensamento mundano contra Deus e contra a igreja. Todas elas são frutos de um pensamento mundano contra Deus e contra a igreja. A doutrina bíblica da disciplina é que a disciplina é um instrumento pactual do amor de Deus para livrar o seu povo de um precipício. E nessa disciplina Deus usa instrumentos. Ele usa a varinha para provocar a dor no corpo do indivíduo. Ele usa o ensino para mostrar que o pecado causa dor. E ele usa também o ensino, a sua palavra, pelas ações do Espírito, para mostrar o oposto daquilo. O que é que não me causa dor. Então, disciplinar envolve instruir para saber o porquê que vai ser disciplinado, ou seja, o que eu fiz de errado, o que eu deveria fazer de certo e qual é a consequência do meu erro. Tudo isso acompanhado, logicamente, de oração. Então, quando você vê disciplina positiva, fala a criança palavras positivas que ela vai te atender. Isso é, primeiro, uma ideia fundamentada em que o homem é bom. A Bíblia diz que o homem é mau. Então, aqui é o primeiro contraste. Segundo, a ideia de só falar e não mostrar na prática, essa ideia é contrária à nossa própria constituição como seres humanos. Por exemplo, as crianças até uma certa idade, elas são literalmente literais. Vai chover canivete, ele acha que vai cair uma faca do céu. Literalmente. Por isso que se corrige fisicamente a criança na primeira idade. Qual é a primeira idade? De 20 para baixo. É a primeira idade. Nasceu até 20 é a primeira idade. Para bons entendedores, o recado vale, né? Pois bem, então, disciplina-se fisicamente até uma certa idade. Por quê? Porque você está ensinando para a criança, olha, a Bíblia diz que o pecado gera morte. Tá, qual é o conceito de morte para essa criança? Nenhum, ela não sabe. Aí você vai dizer, a morte é a separação do corpo e da alma. Piorou. São conceitos abstratos para ela. Por isso que o princípio bíblico é, como é, Rebeca, o princípio bíblico? A desobediência gera, não, o que é dito lá em casa? Dores. E a obediência gera alegrias. Fica mais palpável. Porque se ele bate com a cara na parede, ele sente um negócio que dói, que ele chora, então ele sabe que aquilo é dor. Então a desobediência gera dores. Aí ele desobedece. Você está ensinando que a desobediência gera dores. Como é que ele vai saber de fato que aquilo que ele fez é errado? Só porque você disse? Não. Também. Você tem que ensinar. Mas é só por isso? Não. Tem que dar lá a lapadinha, porque aí ele vai começando a fazer as associações. Então quer dizer que tal coisa gera dor, porque tal coisa é desobediência, pecado. Entendeu? Então o pecado gera dores, é uma palavra mais palpável para a criança do que morte. E a obediência gera alegrias. Quando ele faz aniversário que ganha um presente, ele fica feliz. Então ele sabe que obediência me proporcionará felicidade. Desobediência, dores. Então as lapadinhas é para mostrar isso na prática. Aí vai chegando um tempo que o seu filho vai ganhar maturidade e ele vai começar a entender coisas que são abstratas. E então, quando essa parte começa da vida, você vai diminuindo o uso da vara. Por quê? Porque ele já está agora amadurecendo e ele já está aprendendo conceitos abstratos. Então, ele agora começa a aprender que a desobediência gera dores, mas não é somente aquela dor lá do cinto, ou do chinelo, ou da varinha que o papai usa lá no bumbum dele. Ele vai começar a entender que existem outras dores. Dores que ele causa aos pais,
dores que ele causa a si mesmo que vão além das físicas. Então, gradativamente, ele vai entender, até chegar à vida adulta, como nós, que não precisamos de alguém com uma varinha literal para nos disciplinar quando pecamos, porque agora o indivíduo já encontrou, já chegou na maturidade, ele consegue discernir a dor física, a dor espiritual, a dor que ele causa ao outro, mesmo sem tocar no outro, mas isso é uma palavra que magoa. Entenderam? Então, o conceito da disciplina positiva, além de ignorar a verdade bíblica de que os homens são maus, ela ignora a própria constituição do indivíduo. Aí senão você fica falando para a criança, olha, faça isso porque é bom, não sei o quê, essa conversa fiada. Aí a criança cresce, sem saber o que é dores. Aí na primeira frustração, aí ele quer o quê? Se matar. Por isso que o índice de suicídio é tão grande agora entre adolescentes e tal. Por quê? Porque passaram a vida inteira pintando um mundo que não existe para ele. Não, é que falar de forma mais real para a criança. Fica com conceitos abstratos. Não, olha, Deus não gosta e ele disse que não gosta disso, bem aqui nesse texto. E aí lê o texto, ensina. Agora, dá trabalho, é cansativo. É cansativo, disciplinar filho é cansativo. Exige paciência, perseverança. Aí nós não queremos, então a gente usa o quê? Os princípios mundanos. Não é? Só que, olha que maravilha, Deus não se cansa de nos disciplinar. Não se cansa e não vai usar instrumentos mundanos. Ou seja, Deus não se cansa. Então, vai você e cai na besteira de querer viver pecando. Vai apanhar todo dia. E quantas vezes forem necessárias, né? Então, o texto está dizendo exatamente isso, olha, Deus não se cansa de disciplinar os seus filhos, por isso, não te enfades da disciplina do Senhor. Não fica tranquilo, aprende a amar e temer o Senhor, que vai ser melhor. Quer dar um de turrão contra Deus? Então, engrossa os coros, porque vai experimentar disciplinas. Bom, mas a disciplina, note que tem um detalhe interessante aqui. Perceba que no verso 12, ele diz que Deus só repreende a quem ama, assim como o pai ao filho ou quem quer bem. Então a disciplina, ela é um testemunho da paternidade. Pais que não disciplinam os seus filhos não testemunham a paternidade. Não há um testemunho verdadeiro da paternidade. Paternidade aqui é de pai e mãe, né? Não há um testemunho da paternidade dos pais quando estes não disciplinam seus filhos. Tá? Então note que o Senhor não disciplina todas as pessoas do mundo. Ele só disciplina os seus filhos. Porque é estes a quem Ele ama. E Ele faz isso como pai ao filho, Ele faz isso como um pai, né, ao filho a quem quer bem. Então você tem um testemunho da paternidade divina. Por isso, rejeitar a disciplina é recusar a paternidade de Deus e o seu cuidado. Quem rejeita a disciplina divina, rejeita a sua paternidade também e o seu cuidado. Não é? O seu cuidado em não permitir que o mal, que o pecado se torne, né, um hábito e o centro da minha vida. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente diz para os nossos filhos, né, quando eles não recebem bem a disciplina, e a gente os ensina dizendo, olha, isso é para o seu bem e eu só faço porque eu sou o teu pai. Quando eles rejeitam isso, é como se eles estivessem rejeitando nosso cuidado e a nossa figura paterna na vida deles. Assim também com os crentes. Quando os crentes rejeitam a disciplina do Senhor, eles estão rejeitando a paternidade de Deus e o cuidado do Senhor. Então isso é muito perigoso.
Hã? Boa pergunta. Eu estou perguntando o que é rejeitar a disciplina do Senhor. Rejeitar a disciplina do Senhor, nós poderíamos dizer que é quando o crente, por exemplo, não recebe de bom grado aquele infortúnio que Deus lhe deu em razão de seu pecado. Então ele murmura quando isso acontece. Ele se ira contra Deus porque Deus está cuidando dele, né? Então ele murmura, ele se ira, ele decide, né, que é a última instância dessa ira, ele decide se revoltar contra Deus e às vezes seguir ídolos para esquecer ou tentar abafar da sua consciência a mão do Senhor, tá? Então, são formas de recusar a disciplina divina, né? Ok? Muito bem. Finalizando então no verso 12. Então, a disciplina pode até ser dura, mas na verdade ela é um sinal do amor divino e não da sua ira. C.S. Lewis, ele escreveu algo muito interessante que ilustra isso aqui. Ele disse o seguinte, né? Essa verdade, né? Aliás, C.S. Lewis, né? Ele escreve dizendo o seguinte, isso ilustra a verdade como que observando como um artista, né? Que se esforça muito para fazer sua obra magna. Se a obra fosse sensível, como o artista que a rasura e joga fora e recomeça pela 10ª vez, ela gritaria de dor. Então, o que ele quis dizer é o seguinte, que a ação de Deus de nos disciplinar é como a construção de uma obra de arte. Por exemplo, se o pintor, o desenhista, quando ele erra, ele amassa a folha e joga fora e recomeça tudo de novo. Se aquela folha tivesse sensibilidade, ela gritaria de dores. Contudo, se ele não fizesse isso, o desenho nunca chegaria a ser perfeito. Do mesmo jeito, uma escultura. O cara está lá batendo lá o martelo, acho que é cinzel, como é, né? O ferrinho lá que ele vai batendo lá para esculpir na madeira, no mármore, na pedra, no que seja. Hã? O formão é da madeira, o da pedra é outra coisa. Qual é, Lédio? Hã? Talhadeira. É um gênio da marmoraria. Então, se o bloco de pedra ou madeira tivesse sensibilidade, todas as vezes que o artista está lá, né, tirando as arestas e fazendo os contornos, ele gritaria de dores. Contudo, se aquilo não fosse feito, o bloco de pedra ou madeira nunca chegaria a ser uma obra de arte. Então é o mesmo que Deus faz conosco, Ele está tirando as arestas do nosso pecado e está produzindo então a sua obra de arte, que é nos tornarmos santos como Ele é, tá? Assim, os sofrimentos que recebemos por conta de nossa disciplina não devem ser motivos, por exemplo, de nossos queixumes ou ira, murmurações, coisas do tipo, mas deve de fato nos fazer entender o quanto Deus nos ama e o quanto Ele é nosso Pai. Ok? Ele está trabalhando para nos formar conforme o seu caráter bendito. E domingo que vem, aí prosseguiremos a partir do verso de número 13 até o verso 20. Ele vai fazer todo um apelo para que o filho case com a sabedoria, né? Usando essa linguagem de casamento. É muito interessante. Há sempre o linguajar de Provérbios, ele é um linguajar muito romântico, no sentido do nosso relacionamento com o Senhor. Está sempre sendo apresentado dessa forma, né? Então, domingo que vem nós examinaremos esses versos.